Fala meus queridos, André Aro falando, e hoje vou falar sobre stablecoins. Depois do ecossistema Luna colapsar, muita gente ficou com medo aí das stablecoins, até porque eles tinham a UST, foi a cripto que colapsou, perdeu a paridade pro dólar e realmente colapsou todo um ecossistema. Então muita gente ficou com medo, muita notícia aí no mercado falando que essa aqui é ruim, a outra também. Então vamos entender melhor o que são as stablecoins, quais são as mais conhecidas do mercado, entender qual seria a mais confiável ou as mais confiáveis aí do mercado diante da análise que a gente vai fazer aqui no vídeo. Então bora entender melhor e no final eu vou dizer qual que eu prefiro ter, principalmente pensando em ter parada aí na carteira. Então a primeira coisa que a gente tem que conhecer aqui, o que é uma stablecoin? Stablecoin na verdade são moedas pareadas a moedas fiduciárias. Geralmente a gente tem dólar, mas pode ser real, euro, dólar. As mais conhecidas inclusive que a gente vai falar aqui nesse vídeo vão ser as pareadas a dólar. Ou seja, são tokens pareados a uma moeda fiduciária, no caso que a gente vai entrar aqui, dólar. E beleza, só que a gente tem vários tokens aí pareados. E cada um de um jeito, tem categorias diferentes. E uma delas é a que a gente viu, e temos outras também, algorítmicas, que foi o caso da UST, do sistema aí, do ecossistema da Terra Luna. Ela colapsou, eu vou entrar no detalhe aí no final do vídeo e explicar um pouco mais, porque nós temos outra, ou pelo menos outras aí, mais uma que eu vou comentar aqui no vídeo, que também é do mesmo estilo, que são stablecoins algorítmicas. Mas também nós temos outros estilos, vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil, para a gente dar uma olhada aqui. Eu estou no site do CoinGecko, e aí eu filtrei por categoria de stablecoins, e aqui nós temos, por capitalização de mercado, ou seja, por valor circulante, a gente tem o Tether, a USDC, da Circle, Coinbase, o USDT é a primeira, da Binance, DAI, uma stablecoin que eu vou comentar aqui também, e outra, o USDD, que é hoje ligado ao ecossistema da Tron, muito parecida com a proposta aí, uma cópia, né, com suas características um pouco diferentes do que foi o UST do ecossistema da Terra Luna. Inclusive a gente pode ver que ela está abaixo de $1, existe sim um desvio padrão de meio centavo, aí 0,1 centavo, mas no caso dela eu vou entrar um pouco mais no detalhe. Mas primeiro vamos falar do Tether, que é a principal cripto do mercado. Então o Tether USDT, a mais conhecida. E antes de a gente falar da moeda, é o seguinte: a partir do momento que você compra uma cripto, vamos falar que você comprou Bitcoin, Bitcoin barra USDT, você usou o USDT, o Tether, para pagar Bitcoin. Mas a partir do momento que você comprou Bitcoin, não importa qual foi o par que você comprou, você tem Bitcoin, você pode vender ele por USDC, BUSD, por DAI, por qualquer coisa, trocar por alguma altcoin, não importa. A partir do momento que você tem a cripto na sua carteira, não importa o par que você comprou. Geralmente a gente utiliza o mesmo, até para um controle. Vamos falar que você vai ficar comprando real e vendendo em dólar, depois compra em euro, vende em outra moeda, você vai ficar louco por controle. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: se você comprou com Tether, você pode vender por qualquer outra, não tem nada a ver, você não está preso ao par que você comprou. Você comprou Bitcoin, não Bitcoin junto com Tether, beleza? Só para ficar claro. Então a primeira coisa, o Tether. Esse aqui, vou até entrar para a gente dar uma olhada, algo interessante. A gente pode ver circulação nos últimos 30 dias, caiu aqui, pode ver capitalização de mercado diminuindo aqui do Tether. Ela que se mantém aqui, ó, dentro do seu desvio padrão de $1, tem 66 bilhões de dólares. Se a gente clicar aqui no próprio CoinGecko, a gente consegue dar uma olhada aqui na parte de capitalização de mercado, de preço também, né? Mas capitalização nos últimos aí, vamos pegar 180 dias. Então se a gente for dar uma olhada, o Tether, a gente já teve aí 83 bilhões de Tethers emitidos, valendo $1, e hoje nós temos aproximadamente aí 66 bilhões. Isso tudo por medo, desde do problema do ecossistema da Terra Luna. Muita gente já fala há anos que o Tether vai colapsar, porque eles não têm garantia, não tem isso, não tem aquilo. E lembrando, o Tether, assim como a Circle, a USDC, são as duas que eu vou comentar aqui no começo, elas são pareadas ao dólar, tem um lastro 1 para 1, teoricamente. Então ela tem que ter garantia para tudo que ela tem. Se ela tem hoje 66 bilhões de moedas, ela tem que ter 66 bilhões de dólares, teoricamente, do outro lado. Então essa deveria ser a garantia. Só que nem tudo é dinheiro. Eles têm títulos, eles têm outros tipos de garantia. Então a gente pode ver que o Tether, desde maio, que foi praticamente onde teve o problema com a UST, como já é um medo do pessoal falando o Tether que não tem, não sei o que lá, muita gente está trocando o Tether, principalmente por USDC. Vou voltar aqui para a gente entrar depois, e olhando aqui no site do Tether, inclusive a gente pode clicar pelo CoinGecko, a gente pode entrar no site oficial da cripto, a gente entra na parte de transparência. Então hoje, aproximadamente aí os 66 bilhões
bilhões. E a gente pode olhar aqui os reports, né, descendo na parte de transparência, que inclusive o último foi do 31 de março, mas aqui eles mostram quanto que eles têm, quais são os tipos, né, de investimento. O ideal seria ter uma reserva em dólar. E aqui 85% tem dinheiro e outras coisas equivalentes a dinheiro, depósitos comerciais, inclusive mais de 55%, ou seja, a gente está falando aqui de aproximadamente 45% em tesouraria, do Tesouro Direto, na verdade, americano. Então, aqui são os tipos de reserva que eles têm, cash, quanto que tem, né, no banco em depósito. Então, aqui, esse é o ponto, comercial papers e certificados de depósito. Então, tem alguns tipos de dívidas aqui que não são tão rápidas. Então, se todo mundo quisesse sacar todos os seus tethers, assim como no banco, se todo mundo quisesse pegar todo o dinheiro do banco, a gente não teria alguns problemas aqui. Mas, eles têm seu lastro aqui e isso é auditado por essa empresa, né, que não é uma das mais conhecidas aí do mundo, e muito em breve a gente vai ter o relatório agora do mês de junho. Então, depois da auditoria, se a gente pegar o último para dar uma olhada, eles comentam aqui tudo que isso que a gente já viu no detalhe. Quem quiser entrar, veja isso daqui, mas é só um relatório de uma empresa de auditoria falando que eles têm o lastro. É a maior cripto do mercado, é o que a gente tem principalmente na maioria das corretoras e continua sendo a número 1. Está mudando aos poucos, perdendo seu espaço, mas o Tether tem essa parte. Então você pode entrar no site tether.to. Se você quiser pegar diretamente no CoinGecko, você pode clicar aqui, como eu estava na página do Tether, você consegue entrar nos sites como tether.to aqui. Você pode diretamente pelo CoinGecko pegar esses sites. Beleza? Voltando aqui, então o Tether, ela é a maior do mercado, tem aqui a sua composição, mas muita gente duvida que ela tenha isso daqui dessa maneira tão clara. Então preocupa um pouco ter aí uns 10, 20%. Então a desconfiança do Tether é antiga e muita gente não gosta tanto, está migrando para outras. Eu particularmente fico com o pé atrás, porque há muito tempo se fala disso, mas ainda assim utilizo. O que a gente tem que ter é uma gestão, não precisa colocar todos os ovos na mesma cesta, não precisa ter tudo. E como eu falei, dentro do seu caixa tem coisa que você vai usar para trade, ela tem maior volume de negociação. O SDC tem menor, então é mais difícil você fazer trade com o SDC, aos poucos vai mudando. Então, visto aqui Tether a primeira, vamos olhar agora o SDC. Ela, diferente aí da Tether, ela é emitida pela Circle, e aqui a Circle é uma empresa que tem aí a SEC em cima dela, então é um pouco diferente a composição do que ela tem. Também são stablecoins centralizadas por uma empresa, nesse caso é a Circle. Então se eu abrir o site aqui, eu já fui para a parte de transparência, pode ver relatórios aqui, o último foi que eu tenho nesse momento aqui, no começo ainda de julho, do mês de maio. Então a gente pode olhar que a Grant Thornton, uma grande empresa de auditoria aqui muito mais conhecida, né, e vamos falar, passa muito mais credibilidade, falando que em maio eles tinham aí 54 bilhões, né, de USDC, que eles garantiam sim que eles tinham esse lastro 1 para 1. Então aqui a gente pode ver as reservas deles, quanto que tem em cash, em dinheiro, né, e quanto que a gente tem aqui, principalmente em junho, 24 de junho foi o último dado, 1º de julho de 2022, quanto que eles têm em dinheiro e outra parte de tesouraria, né, americana, títulos americanos, quanto que eles têm. Então, praticamente, muito diferente do Tether, aqui é dinheiro, muito mais em dinheiro e também tesouro americano. Ou seja, é muito mais seguro e todos são reservas, são investimentos dentro dos Estados Unidos, onde a SEC, que seria a CVM lá, de certa forma ela audita, né? Então é tudo certificado pela SEC. Então sim, das empresas que emitem a USDC, emitida pela Circle, é a empresa que tem algo muito melhor do que a Tether tem, que ela tem diversos tipos de garantias, mas nem tudo parece que é tão real. Então aqui sim, dinheiro e tesouro americano são muito mais claro, muito mais seguro ao meu ver como empresa. Mas tem um ponto negativo, inclusive deixa a gente olhar rapidamente aqui da mesma maneira que eu fiz com o Tether, pegar aqui os últimos 90 dias de market cap e a gente pode ver que desde maio ela tinha 48 bilhões e hoje nós temos aí quase 56 bilhões. A gente pode ver que o Tether caiu e o USDC subiu. Pessoas estão trocando, principalmente aquelas criptos que ficam paradas, de USDT, Tether, para o USDC. Então a gente pode ver esse movimento aqui no market cap. Então a gente pode ver isso aumentando de forma muito mais clara aqui no site. Ponto negativo aqui, principalmente da Circle, uma coisa que pode acontecer. Por ser uma stablecoin centralizada, eles podem bloquear o USDC de uma carteira. Então vamos dizer que eu tenho 1000 USDCs, né, $1000 em USDC. Eles podem, se eles quiserem, tiverem a SEC mandar alguma coisa, a justiça americana, lembrando que eles são uma empresa americana, mandar bloquear, eles podem bloquear. Então tem uma coisa, por ser centralizado, eles podem bloquear
bloquear, não que eles vão fazer isso, acho que seria até um tiro no pé se eles bloqueiam alguma coisa, mas sim, eles podem, se tiver em USDC e comprovar que isso é um dinheiro de um crime, alguma coisa, eles podem até pelo mandato judicial bloquear. Então a gente fica com esse pé atrás pela centralização, mas dentro dos dois ativos que eu comentei dos centralizados, eu já prefiro aqui mais o USDC. Lado ruim, menor volume de negociação, principalmente corretoras, módulos futuros também, certo pessoal? Então aqui o USDC mais uma alternativa dentro das mais comuns, principalmente para ter para hold. Outro ponto que é a próxima que eu vou comentar aqui vai ser DAI, que vem com uma proposta diferente, não só lastreada, ela que é a quarta hoje, não vou falar do BUSD, muito parecido com essas outras, emitida por outra empresa. Então a DAI, a quarta que eu vou falar, que é um pouco diferente das duas, em vez de ter só o lastro 1 para 1, o DAI é emitido pela MakerDAO, ela é uma stablecoin descentralizada. Quando eu digo descentralizada, quer dizer que a gente não tem uma empresa que domina, ela tem uma DAO, que é a MakerDAO, que é uma organização descentralizada. Então quem detém o token da MakerDAO, MKR, pode votar nas melhorias aí do protocolo. E aqui, entrando no site interessante daistats.com, DAI com a moeda stats.com, a gente pode ver a composição do DAI. E qual que é a diferença dela, além de ser descentralizada para o USDC e o USDT? Ela é super colateralizada. Então, diferente das outras que tem 1 para 1, então ela tem 60 bilhões emitidos, ela vai ter 60 bilhões de dólares em tesouro, em títulos, em dinheiro e tudo mais. Aqui não, ela tem quase 6,9, vou arredondar aqui, bilhões de DAI e ela tem 8,6 bilhões em garantias. E como que é a composição? Aqui a gente pode ver o colateral de DAI. Então a gente pode ver o USDC 54%, a gente pode ver outros aqui com DAI, USDC, Ethereum em 7,3%, WBTC, outros ativos, Uniswap, DAI, USDC, pools de ativos voláteis, mas a gente pode ver que grande parte aqui é USDC na composição. Então até mesmo a própria DAI, ou melhor, a DAO, né, as pessoas aí que votaram e garantem aqui que o USDC é uma das grandes formas deles se lastrearem, ter um lastro em dólar, um ativo mais stablecoin, mais segura do ponto de vista deles aqui dentro. Então nós temos 132%, que é o colateral, muito acima do que a gente tem emitido. Então temos travados aqui, né, quanto que a gente tem travado em dólar hoje, nesse momento aqui no site. A gente pode ver sempre quanto que a gente tem em DAI emitidos e quanto que a gente tem de colateral. Então é legal você acompanhar e entender a composição. Qual seria o risco aqui? Imagina, como eu falei, da USDC, eles bloqueiam por algum mandato judicial, alguma coisa aqui da DAI. Mas eu acho que é pouco provável, seria um tiro no pé, seria a parte de... eles têm um grande volume, mas sim, são riscos, né, que ela tem. Mas dentro dessas três que eu falei, a que eu gosto mais da ideia, principalmente por ser descentralizado, é a DAI. É muito claro, ao passar dos anos elas foram mudando aqui, tinha muito ativos voláteis, então poderia sofrer muito com uma queda de mercado, porque vamos falar que ela tem um lastro de 8 bilhões e amanhã o mercado caiu 50%, quer dizer que ela vai ter 4 bilhões, um exemplo. Então ter mais ativos estáveis, como stablecoins, como o USDC, pode garantir um lastro maior. Então isso aqui é um ponto interessante. Gosto muito da proposta, uma das mais interessantes pela descentralização e super colateralização, super colateral que eles chamam. Então DAI uma grande opção, porém tem baixo volume. A gente está falando de 50 e tantos bilhões, 60 bilhões, e aqui nós estamos falando de nem 7 bilhões de dólares. Então o volume é menor, mas sim fica como uma opção, principalmente para quem quer ter uma reserva guardada aí na sua carteira. Pode ser bem interessante interagir com DeFi também. E a última que eu vou comentar aqui é o USDD. Vou voltar para a primeira página e, como eu comentei, falamos de moedas lastreadas 1 para 1 do dólar, super colateralizada, e algorítmicas, que seriam aquela igual a UST. A gente tem essa USDD. E aqui me preocupa porque ela foi praticamente uma cópia do ecossistema da Terra Luna, do UST. Então eles fizeram uma stablecoin algorítmica. Até hoje não conseguimos nenhuma stablecoin algorítmica que conseguisse provar. O que aconteceu aí? Essa aqui é emitida pela Tron e o UST era pela Luna. Como que você cria novas USDD? Como você criava UST? Você troca o token, no caso. Vou falar de Luna primeiro. Você trocava Luna por UST. Você tinha menos Luna circulando e aumentava, você trocava. Você queimava a Luna, virava UST. E com isso o preço do token Luna disparou, porque você tinha menos Luna valendo mais, o preço dela de mercado era 1, market cap, e ela tinha menos tokens, porque o pessoal trocava, porque tinha um stake interessante, que pagava 20% por ano e tudo mais. E aqui você vê que ela seguia a mesma forma, só que com Tron. Você troca Tron dispara de preço, porque tem aquele market cap e tudo mais, só que depois do colapso, isso aqui gerou um medo por ser dessa forma. Só não colapsou porque o Justin Sun, o criador da Tron,
ele manteve aí a paridade do ativo. E se a gente pegar os últimos 30 dias aqui, pode ver principalmente o mês de junho, ela ficou abaixo. Uma stablecoin, o mínimo que eu imagino é que ela seja estável, ou seja, que ela vai valer $1. A gente pode ver que ela ficou semanas aqui abaixo, chegou a valer aí 94 centavos, 95 centavos. Então foi algo bem preocupante para o mercado. Eu imaginava que ia colapsar, só não colapsou porque o Justin Sun tem muita grana e meteu grana em Tron e foi segurando e por enquanto não colapsou. Mas pessoal, ela está valendo menos de 1 centavo ainda. Acho que é um ponto de atenção, ficar de olho, porque até hoje stablecoins igual o UST, essas algorítmicas, nunca deram certo. Então é um ponto de atenção que a gente tem que ter aqui, principalmente com o USDD. Vai quebrar agora? Eu não sei, não faço a menor ideia, mas aqui um ponto de atenção. Se ela realmente perder o laço, sofrer um ataque, qualquer coisa, e o Justin Sun não conseguir segurar mais o rojão, pessoal, vai quebrar. Só que aí o que eles fazem? Eles têm um site do USDD.io, você pode entrar inclusive por aqui, clicando direto, né, no CoinGecko. E aqui eles falam que eles têm hoje quantidade de cripto, eles têm 723 milhões, né, de USDD, e eles têm 2 bilhões e 264 milhões de dólares aí em lastro, ou seja, super mesmo colateralizada, em mais de 300% aí de colateral. E o que eles falam aqui, até comparando com as outras que a gente viu, que o DAI seria aproximadamente 120%, o USDT, o USDC 100%, ou seja, 1 para 1, o DAI sim com colateral maior, e eles que tem muita coisa, você descer no site, você pode ver os detalhes aqui do colateral, quanto que eles têm em TRX, né, em Tron, Bitcoin, USDT, USDC. Então eles falam que tem, né, aqui há uma desconfiança muito grande, porque o preço está abaixo do mercado. E aqui você pode ver as carteiras e tudo mais, você pode clicar e ver o endereço, quanto tem, eles tentam deixar essa parte transparente. Mas uma atenção, como sempre, como eu falei, até hoje a gente não conseguiu. Eles compraram muito o USDC, por exemplo. Então eles têm boa parte, mais do que eles têm, praticamente 1 bilhão, sendo que eles têm hoje 723 milhões de USDD e eles têm 990 milhões em USDC. Teoricamente isso aqui já seguraria o lastro, mas vamos ficar com o pé atrás. Eu não confio, sinceramente, nessa cripto aqui. Não está pareada ao dólar, é o mínimo que eu espero é que ela fique valendo $1. Vai quebrar agora? Não vai quebrar? Pode ser que nunca quebre, eles vão ajustando, mas sim fica a desconfiança aqui para o USDD. Então pessoal, depois de explicar esses estilos das lastreadas, super colateralizadas, as algorítmicas, e essa algoritma diferente que quer ser super colateral, de mais 300%, fica com o pé atrás, porque até hoje não deu certo, eles querem pagar um alto percentual de rendimento, assim como o UST foi uma cópia. Eles viram que quebrou, eles ajustaram algumas coisas, seguraram ali, mas fiquem atentos que isso aqui pode virar um novo crash do mercado, se tudo aí continuar caindo, o bear market pode sim limpar alguns tokens em empresas como essas. Então, muita atenção. E dentro das que eu falei aqui, a que eu mais gosto, principalmente, seria o DAI. Só que o DAI não tem muito volume de negociação. Seria mais para você ter em carteira. Eu vejo como uma grande saída. Mas dentro de Tether e USDC, USDT e USDC, eu ficaria com o USDC. Mas sim, eu acho que pode utilizar, mas num volume menor, mais para fazer trades. Mas pensando principalmente em DeFi, em Hold, pensa em USDC e DAI. Essa seria o que eu acho. Não é recomendação mesmo, porque a gente não sabe, mas de tudo que a gente comentou aqui, eu vejo que é muito mais transparente e mais seguro. Então é isso, pessoal. Aproveite, já curta o nosso vídeo aqui, já ficou até o final. Espero que tenha te ajudado. E para quem não sabia o que era stablecoin também, então aproveite e já siga aqui a página. Toda semana a gente tem vídeos aqui no YouTube gratuitos, com muita informação para vocês. Tem muita coisa boa. Aproveite para estudar. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.